estética no design industrial, depois a gente vai passar para o design de games. Hoje é a aula de número 10. Esse é o canalzinho que vocês têm acesso às aulas, tá? A aula número 9 já está lá. Eu acho que o pessoal não viu, tá? Vocês já podem acessar também, só tinha um acesso lá, só para avisar. Bom, como referência bibliográfica, a primeira parte da aula de hoje, de estética, a gente vai falar sobre o design industrial usando o livro do Bernd Lobach. A segunda parte, a gente vai usar o livro do Paul Schuitema, que fala sobre design de games, uma abordagem prática. Ele tem na biblioteca da Unesp, vocês podem abrir e ler esse livro, é um bom livro, tá? Ele dá bastante exemplo, algumas coisas eu acho que ele não precisava falar tanto, ele prolonga um pouco as coisas, conta algumas histórias alongadas ali, mas no geral é um bom livro. Bom, a primeira parte, como eu prometi, nós vamos falar sobre a estética no design industrial. Na aula anterior, a gente fez uma breve apresentação de como que seria a comunicação estética dentro do design, tá? Nós vimos que, por exemplo, a estética do valor de um objeto, a estética do valor, né, ela está vinculada a um usuário. Esse usuário é um receptor. Já a estética do objeto, ela está vinculada ao produto industrial. Quando um designer industrial ele constrói um produto, ele se torna um emissor. Esse produto ele é a nossa mensagem e ele chega a um receptor, que é o usuário. Entre o emissor, que é o designer industrial, e o produto industrial, você tem o processo do design, que são procedimentos que você utiliza para a construção do produto, tá? Eles estão intimamente relacionados à estética aplicada. E entre o produto industrial e o usuário, que é o receptor, você tem o processo de uso. E você tem vinculado a esse processo a estética da informação, que é a percepção estética. Ok? A estética aplicada, como a gente falou, ela está intimamente relacionada ao processo de design, né? E você tem toda essa estrutura que eu falei vinculada a uma estética empírica, que é uma estética experimental, né? Você faz vários produtos, pede para algum ou algumas pessoas avaliarem aquilo e tiram um ensinamento daquilo. Se a maioria, por exemplo, gostou daquele produto, você já tem um empirismo aqui, né? Você fez um experimento com a estética, avaliando se ela é boa ou é ruim. Então, a estética empírica ela faz pesquisa de ideias que estão vinculadas a um produto, né? Só que estão relacionados intimamente com valores estéticos. E você faz isso, como eu falei, né, em grupos determinados de pessoas. Com isso, você contribui para conhecimentos aplicáveis dentro do design industrial, dentro do processo de design também, e oferece referências futuras para outros usuários, outras pessoas que querem aprender na área, né? Ok. E tudo isso que eu falei, então, é o conceito de comunicação estética no design. Certo? Bom, dentro da comunicação estética do design, você tem elementos configurativos. O que são esses elementos configurativos, né? Imagine que você tem um objeto, tá? Como um microscópio. Esse microscópio ele tem várias partes, vamos dizer assim, que a gente pode dividir. Esses elementos configurativos formam essas partes. Então, você tem como elemento figurativo, um dos primeiros aqui, a forma do objeto. O segundo é que materiais que vão ser colocados na construção do objeto. Como é a superfície do objeto? Qual é a cor do objeto?
todos esses elementos são elementos configurativos, que configuram a estrutura do objeto, seja ele tendo um efeito emocional no usuário do produto, né? Ou uma configuração simplificada que mostra que o objeto, a forma que ele é. Você também tem, na configuração do objeto, uma certa ordem e uma certa complexidade, que a gente vai ver ali na frente. Então, a gente vai começar falando dos elementos configurativos, tá? As características estéticas da configuração de um produto industrial são determinadas exatamente por esses elementos configurativos, tá? Esses elementos eles podem ser classificados em dois tipos, são os macroelementos ou os microelementos, certo? Primeiro, os macroelementos. Então, os macroelementos, né, são aqueles que são... deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Se começou a gravar certinho. Tá certo aqui, beleza. Beleza. Bom, os macroelementos, eles são aqueles apreendidos conscientemente. Então, você tem o processo de perceber o objeto na sua frente, você pode observá-lo por meio da visão, ou você sente o cheiro daquele objeto, ele é perfumado, tá? Ou você coloca a mão nele e sente a textura do objeto, né? Tudo isso são apreensões conscientes da percepção do ser humano. Todos esses formam elementos que a gente chama de elementos configurativos, que são os macroelementos. Então, são eles, tá? A forma, o material, a superfície e a cor. Então, aqui nesse objeto, por exemplo, de um game, um controle, você tem uma certa forma aqui. Ele tem uma textura, provavelmente pelo formato, pelo brilho aqui, né, dá a entender que o objeto, a superfície é bem lisa, tá? Você tem uma cor, tá? Coloração azul, as cores para os botões são diferentes, o material provavelmente aqui é plástico, a forma dele, ele se encaixa na forma da mão, tá? Então tudo isso aqui forma os elementos que são configurativos chamados de macroelementos, que são esses daqui que a gente falou. Já os microelementos são aqueles que aparecem de forma imediata no processo de percepção, mas que também participam da impressão geral da configuração. Por exemplo, são pequenas partes de um objeto maior. Então, parafuso, por exemplo, rebites, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, o clássico, tá? Você tem um avião, tá? Ele é formado, ele é todo rebitado, você tem vários rebites aqui ao longo dele, a gente não vê, mas eles estão lá. Eles são microelementos, tá? Eles auxiliam, por exemplo, na união dos elementos principais, certo? Então, eles são microelementos, certo? Ao mesmo tempo, eles são portadores da informação estética, certo? De um produto. A forma que você seleciona e combina esses elementos, tanto os macro e microelementos, faz com que você defina a reação que o usuário vai ter quando em frente, né, de frente aí ao objeto que ele pretende adquirir. Então, esses portadores de informação estética, né, aqui no exemplo que eu estou dando, isso aqui é uma parte de uma aeronave. Então, tem a asa aqui e tem aqui a estrutura. Você vê vários rebites aqui, tá, que são os microelementos. Se você parar para pensar separadamente, eles não têm importância nenhuma. Mas quando você junta esses microelementos, né, com outras superfícies, né, por exemplo, chapas de alumínio, como essa daqui, você começa a ter uma forma geral e você chega na forma completa do objeto. E aí você tem toda a informação estética completada, tá? Bom, a gente falou
que a gente descreveu os elementos configurativos, né, como macroelementos e os microelementos. Com um dos primeiros macroelementos aí é a forma, tá? A forma de um objeto, que também é um portador de informação estética. Então, o elemento mais importante de uma figura é a forma. A gente, por exemplo, avalia no avião aqui o formato dele, a forma dele, tá? Vai descrever a principal característica dele, né? E a gente pode distinguir dois tipos de forma. Então, a forma espacial e a forma plana. A forma espacial, ela é tridimensional, como esse copo aqui que eu coloquei. Você vê partes da evolução do objeto, que ele é tridimensional, né, através de uma forma côncava, por exemplo, uma forma convexa e assim por diante. Já a forma plana, ela é apenas uma projeção de um produto, um desenho sobre um plano. Tá? E ela é determinada basicamente pelo contorno do objeto. Então essa é a forma plana. Outro macroelemento são os materiais. Então, por exemplo, a escolha de um material mais adequado para o produto na sua fabricação, que entre outros também é um problema estético, tá? Vai depender principalmente de considerações econômicas. Então, se você quer, por exemplo, construir um pote como esse aqui, você está utilizando o material como vidro e o material da tampa, um material mais caro, você quer usar, por exemplo, você quer fazer essa parte só de alumínio. Você vai ter que fazer um monte de processos industriais para deixar ele dessa forma, né? E isso vai fazer com que a questão econômica avance, aumente, né? Okay? Então, os materiais fazem parte dos macroelementos e são muito importantes, né? E devem ser considerados na hora de você fazer uma avaliação econômica. Pessoal, acho que tem um microfone aberto aí. A superfície, tá? A superfície é um outro macroelemento que a gente considera na comunicação estética. Então, a natureza da superfície de produtos industriais, por exemplo, como um carrinho de brinquedo, vai ter uma enorme influência no efeito visual, no resultado final do brinquedo, tá? Então aqui, como ele escolheu um material plástico para construir esse carro de brinquedo, você nota que o brilho é a cor e o brilho, né, são uma das principais características de comunicação estética entre o usuário, né, e o produto. Influencia demais, né? Outro exemplo você pode utilizar várias combinações entre materiais e obter uma associação estética como essa daqui. Então, você vê aqui claramente, né, que esse objeto ele dá uma ideia de um objeto ser limpo. Você vê principalmente pelo brilho aqui, né? A cor também ajuda que mostre uma ideia de frio, um objeto frio, né? A cor azul, ela traz essa ideia de frio também. A superfície ela é brilhante, tá? Então isso traz características para a comunicação estética, né? Que estão relacionadas à superfície. E por último aqui a cor, né? O último macroelemento, ele é essencial na comunicação estética. Tá? Ele atua principalmente na parte psíquica do usuário, né? Então, um dos princípios básicos da aplicação da cor no produto é você utilizar cores fortes, né, e intensas. Aqui eu dou dando um exemplo, né, eu usei a cor verde e a cor branca, ela se destaca, a verde se destaca da branca, né? E isso dá um destaque maior para a primeira cor. Isso provoca, se você for comprar um objeto, né, provoca a vontade de você comprar aquele objeto, tá? Então a cor influencia muito. Aqui eu coloquei dois objetos, né? Então qual objeto chamou mais a sua atenção? Esse objeto, por exemplo, apenas branco, tá? Ou esse objeto todo colorido? A princípio a gente, na primeira olhada, né, você já é levado a olhar para o objeto que tem maior intensidade de cores, né? Isso é natural do ser humano, né? E todos esses fatores que a gente explicou de macroelementos influenciaram, por exemplo,
o desenvolvimento de vários produtos na época, na década de 60 e 70. Né? Um deles, eu estou colocando exemplo aqui, são os barbeadores elétricos da Brown. Eles entraram com uma linha de produtos totalmente colorida, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, a imagem é mais antiga, tá? Por isso que ela não está tão bem definida, mas é para mostrar que naquela época eles começaram a entrar com essa questão da cor para atrair mais usuários, né? E essas linhas de barbeadores mudaram uma geração inteira de produtos futuros, né? Por exemplo, os barbeadores elétricos de hoje, né? Você já vê que os barbeadores eles já têm as cores já não são tão fortes, chamativas como as da década de 70, por exemplo, 60, né? Que eram cores puras aqui, vermelho, amarelo, né? Mas aqui eles já estão utilizando cores mais discretas e contrastantes, né? Como, por exemplo, aqui um dourado, um preto, né? A parte eletrônica, eles estão colocando no próprio objeto. Isso você vai vendo em todos os produtos, né? De barbeadores, como exemplo aqui. Até em alojamentos móveis, tá? Para pessoas que vão trabalhar, por exemplo, em construções de casa ou construções de galpões industriais, então eles precisam ter ali alguns momentos de descontração ou de alimentação, né, tal. Você tem esses alojamentos móveis, a cor ajuda no cotidiano das pessoas ali, né, que estão fazendo esses trabalhos, né. Aqui eu coloquei dois tipos de alojamentos móveis, tá? Um sem cores, apenas cinza e preto, e outro todo colorido aqui, tá? Então você vê a diferença, qual que atrairia mais, né, sua atenção. Bom, então a gente sai da parte de elementos configurativos, na definição de macroelementos, né? A gente ainda continua dentro de comunicação estética, só que a gente vai falar aqui da constituição da figura. Então, por exemplo, nós temos aqui uma televisão dos anos 60 e 70, tá? É um produto industrial. Ela é toda determinada por elementos configurativos, tá? Que elementos configurativos são esses? Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar essas aberturas aqui, que seriam provavelmente saída, pode ser uma saída de som, pode ser uma parte de refrigeração. Você também tem aqui a parte liga, desliga e indicação de que a televisão está ligada ou desligada, né? A tela em si e o formato quadrado, tá? Então isso aqui seria a constituição da figura, tá? Olhando o objeto aqui, você tem ordem e complexidade para analisar nessa figura, tá? Então, por exemplo, se você tem um produto industrial que é dotado, possui, né, elevada ordem, como esse produto aqui, ele tem muita ordem. Tá? Como que você analisa a ordem aqui? Você vê, por exemplo, nesses espaços vazados aqui, foram colocados todos um do lado do outro. Apenas dois espaços foram colocados aqui. Você tem um respeito entre a forma do objeto retangular, ela não é alterada, ele fica respeitando a forma retangular, tá? E aqui uma forma retangular, mas um pouco circular também. Tudo isso indica que o objeto ele tem uma elevada ordem. Quando ele tem uma elevada ordem, a complexidade dele cai. Então ele tem baixa complexidade. Já um produto industrial que tem alta complexidade, nós vamos ver ali na frente, ele já tem pouca ordem. Tá? Um exemplo de um elemento, um produto que tem elevada complexidade, que seria esse rádio aqui. Então você vê vários botões aqui, ó, certo? Muitos botões, um painel, a própria saída de som aqui é complexa, tem vários vazados aqui, né? Na lateral também tem outro suporte aqui. Então esse produto ele é altamente complexo. Ele dá para o usuário
entender que ele tem múltiplas funções, múltiplas informações. E traz para o usuário até uma insegurança, tá? Ele mexe muito com a psique humana. Você não sabe por onde você vai começar a apertar os botões aqui. Então, nesse caso, ele é um produto altamente complexo, certo? E ele tem pouca ordem, certo? Então, ele tem pouca ordem. Só que, por outro lado, esse objeto, apesar de ser todo complexo, ele desafia a curiosidade da pessoa que está vendo, né? Ah, pô, se eu ligar esse botão, o que vai acontecer? Se eu apertar esse botão, o que vai acontecer? Então, isso é uma característica do produto, tá? Então, para a percepção humana, uma ordem elevada, como esses objetos, essa televisão, né, significa uma oferta de percepção com baixo conteúdo de informação, completamente diferente desse objeto. Em consequência, esse tipo de configuração é rapidamente captada. Então, essa informação a gente dá uma olhada no produto e você já percebe isso, né? É muito fácil de captar isso. Então, isso mantém muito a atenção do observador. É fácil para o observador perceber isso, tá? E por outro lado, um produto simples como esse, ele dá uma sensação de segurança. É fácil você perceber que o único botão que aparece aqui é nessa região, né? Então, uma criança que esteja na frente, a primeira coisa que vai olhar é esse botão e vai tentar apertar o botão, tá? Então aqui eu coloquei os dois objetos, né? Para vocês compararem um objeto de alta complexidade aqui e de baixa complexidade. Alta ordem, né? E baixa ordem. Então vocês podem desenvolver produtos, os seus produtos, seus projetos, tendo projetos de baixa complexidade ou alta complexidade, né? Aqui a gente tem outro exemplo, né? Um relógio, por exemplo, de pulso, que ele tem uma ordem elevada. Ele só tem a parte externa aqui, que suporta a parte interna e os ponteiros. O fabricante é a Obrey, tá? É francesa. Totalmente simples, né? Alta ordem, baixa complexidade. Já esse outro relógio de pulso também, ele tem elevada complexidade. Ó, ele tem, além dos ponteiros, ele tem indicadores digitais da hora, de temperatura, etc, né? Tem mais botões na lateral, totalmente complexo. O fabricante aqui é a LAN Suíça, tá? E se a gente comparar a complexidade de produtos, né, a gente pode olhar esses dois objetos. Então você tem um garfo aqui com elevada ordem, que é esse da letrinha A. Como que você sabe que é de elevada ordem? Primeiro, a geometria dele é totalmente linear. Tá? Apenas com uma régua e um lápis aqui se traça a geometria dele. Poucas curvas, tá? Já esse outro aqui, o B, tem muitas curvas, sai totalmente fora como o garfo A, né? Então esse objeto é muito mais complexo. Ok? Então aqui, ó, é interessante essa parte, tá? Essa teoria aqui, que traz para vocês, quando vocês quiserem produzir um objeto, um produto, se você quer um objeto que tenha alta complexidade ou baixa complexidade, tá? Elevada ordem ou baixa ordem. Outra coisa, quando a gente vai produzir um objeto, se o produto é simétrico, tá? Principalmente horizontalmente, eles são preferidos pelo ser humano. Então, por exemplo, ó, você olha essa imagem aqui, se traçar uma linha horizontal, a parte de cima reflete na parte de baixo. Ele é simetricamente horizontal, ele é simétrico, tá? Essa imagem, mas ela é simetricamente em relação ao horizonte, a linha do horizonte aqui. Já a borboleta, ela é simétrica em relação a uma linha vertical. O ser humano, o campo da percepção humana, ele tem preferência para imagens simétricas horizontais. Essa daqui. Certo? Tudo tem a ver com o menor esforço perceptivo que resulta da percepção humana. Tá? Então, você prefere objetos que são simétricos horizontalmente.
quando você sai da simetria, como que você faria para sair da simetria? Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um retângulo aqui, esse é o meu produto. Se esse produto, a parte de baixo é semelhante à parte de cima, ele é simétrico horizontal. Se ele é semelhante da esquerda para a direita, ele é simétrico em relação à vertical. Então aqui ele é totalmente simétrico. Quando você, por exemplo, traça uma diagonal, como esse exemplo do quadrado aqui, ó, você já está criando, por exemplo, uma dinâmica no produto. É como você quisesse trazer movimento ao seu produto. Então, quando você mantém linhas verticais e horizontais, você traz ao produto uma coisa parada, uma estática. Quando você traz linhas diagonais no produto, tá? Você constrói o seu produto com formas diagonais, por exemplo, você traz a dinâmica para o produto. Parece que ele está se movimentando. Então, isso é uma forma de atrair o seu objeto para pessoas que são mais dinâmicas, tá? Você quer construir um produto dinâmico, você vai fazer com linhas em diagonal. Outra característica das formas você pode usar contrastes para atrair produtos, tá? Então eu vou usar uma forma, por exemplo, uma forma grande, uma forma grande, uma forma pequena, tá? Eu faço um contraste e isso atrai mais a percepção das pessoas. Mesma coisa das cores, né? Cores complementares, por exemplo, vermelho e amarelo, utilizando as duas cores aqui, eu crio um contraste e a questão de atração do usuário para aquele produto é maior do que se eu tivesse apenas cores próximas aqui, tá? Então, depois de tudo isso que a gente falou, a gente pode resumir isso na percepção estética dos macroelementos e dos microelementos. Então, por exemplo, quando você tem um produto, ele tem toda uma configuração de elementos, né, que a gente falou lá atrás, e esses produtos eles recebem a luz do sol, né, e esses objetos refletem essa luz, e essa luz traz a informação do objeto para os nossos olhos. Então, os olhos, vamos dizer assim, são os principais receptores aí do observador que vai ter consciência do objeto, tá? Então, os olhos, ele está relacionado à imagem projetada do objeto no aparelho visual humano, certo? O objeto de percepção são os elementos configurativos. Então, olhos e elementos configurativos fazem parte da percepção e do processo visual. Agora, a parte do processo de conscientização do produto pelos olhos é feito pelo cérebro e armazenado na memória, tá? Essa parte é a parte de apreensão ou imagem percebida. E após a percepção desse objeto, você tem a consciência dele. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o processo de percepção humano, tá? Se a gente for entrar mais na parte visual aí dos olhos mesmo, né? A gente sabe que você tem um objeto, a luz vai incidir sobre os objetos, como eu falei, vai penetrar nos nossos olhos e vai produzir aqui na parte posterior do olho, na retina, né, a imagem projetada. Essa imagem vai ser transformada em sinais elétricos através de reações químicas, né? E ela vai lá nos cones e bastonetes do olho, por exemplo, e vai ser enviado para o cérebro, tá? Ok? Então você tem a imagem aqui da maçã, por exemplo, absorve pelo olho, ela vai na retina, da retina ela vai para o cérebro, isso é codificado e a gente tem a percepção do objeto, certo? Isso faz parte da percepção do objeto. Então, a percepção é um processo pelo qual uma aparência estética se transforma num significado, tá? Na consciência aqui, por exemplo. Então, é um processo subjetivo, tá? E pode ser influenciado pela imagem atual da percepção, mas também pela memória de cada pessoa.
tá? Se ela tem principalmente experiências anteriores, né? Conceitos de valor, normas socioculturais, a memória pode influenciar na consciência final daquele objeto, certo? E você tem a questão da percepção dirigida por interesses, tá? A percepção ela depende também dos interesses do receptor. Então, as condições do momento que a pessoa está vivendo, as experiências que ela tem, valores, necessidades, obrigações, tudo isso faz parte da percepção humana, tá? Em relação às normas estéticas que a sociedade cria, aqui eu coloquei um exemplo de norma estética da Brown, que criou nos anos 70 vários tipos de produtos, né, aparelhos de som, principalmente. Eles criaram um tipo de norma que foi aceita pela sociedade, tá? Quando você tem um observador, por exemplo, que julga um produto industrial, seja ele racionalmente ou emocionalmente, ele submete a sua opinião pessoal a uma regra que é uma regra geral da sociedade e ela pode ser aceita como válida. Se isso for aceito como válida, isso se torna uma norma estética, né, da sociedade, vamos dizer assim. Mas as normas estéticas podem ser quebradas, né? De tempos em tempos, uma norma estética é quebrada. Então, uma pessoa cria uma norma estética, a sociedade aceita, e aí aparece por exemplo, um profissional da área do design, por exemplo, ele cria uma norma totalmente diferente. E ele quebra aquela norma estética. É um exemplo desse objeto. Então, você tem aqui um ambiente que ele tem vários assentos aqui, ó. Isso aqui é um assento, aqui uma outra poltrona, e é um ambiente que a pessoa pode andar aqui dentro. Tem cores diferentes, tá? E efeitos de luzes também. Então, isso aqui é um ambiente feito para quebrar normas estéticas, contestar normas estéticas existentes na época, tá? Ok? Então, isso aqui é um exemplo para quebra de normas estéticas. E a estética empírica que a gente falou lá atrás, ela se baseia, por exemplo, em você criar vários produtos, tá? Aqui você tem vários exemplos de calculadoras, tá? Temos aqui 7 calculadoras, todas elas têm um formato diferente, um conceito diferente. E aí você colocou esses produtos na frente de algumas pessoas que testaram isso. E eles avaliaram, tá? Foram avaliando e o resultado final mostrou que algumas máquinas foram interessantes, né, para se manter no mercado e outras não, certo? Então isso aqui é uma avaliação de estética empírica. Você pode fazer isso no seu trabalho, caso você esteja avaliando a estética. Então a gente finaliza essa parte, pessoal, de estética, e a gente vai entrar agora na parte de design de games, tá? Bom, então o que seria o design de games? No livro que eu fiz algumas pesquisas, tá, pessoal? Ele disse que o design de games ele é produzido através de uma que ele chama de planta baixa de um game. Essa planta baixa é um documento que ele vai descrever com tudo que ele quer naquele game, tá? Que vai ser produzido futuramente. Mas quem faz isso? Você tem várias pessoas que fazem isso, tá? Aqui ele começa falando do designer de games, que é uma pessoa designada para criar exatamente essa planta baixa. E a partir dela, com a combinação adequada de talento e esforço, surgirá um game, tá? Então a gente vai falar aqui nessa nossa parte de apresentação aqui, o que é exatamente um game, qual é o processo, ele é algo ativo, passivo, né? Fala um pouco de história, falar algumas coisas de simulação e entre outras coisas, tá? Então, primeiro, a definição de um game. Então, o game ele é uma atividade lúdica e é composta por uma série de ações e decisões que o jogador do game ele faz durante as atividades do jogo, tá? Só que essas ações e decisões elas são exatamente limitadas
pelas regras. As regras do próprio universo do game, tá? Que vão resultar numa condição final, certo? Então isso aqui é a definição de game. As regras e o universo do game, pessoal, elas são apresentadas de duas formas, tá? Fisicamente por meios eletrônicos. Então, por exemplo, você tem um controle remoto, você tem uma plataforma que você que vai propiciar que você tenha ali o jogo embutido, né, no videogame, por exemplo, e eles são controlados por uma plataforma digital, por exemplo, um código, certo? E aí você tem a formação do game. As regras e o universo do game, eles existem para proporcionar tanto uma estrutura e um contexto para o jogador, certo? E as ações do jogador, as suas decisões, as suas escolhas, né? As oportunidades que ele vai ter durante o jogo, a sua jornada, tudo isso compõe exatamente a alma do game. A riqueza do contexto que o game está inserido, o desafio que o game proporciona, a emoção também e a diversão da jornada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da condição final, é que determinam exatamente o sucesso do game. Tem um filme bem interessante para vocês assistirem, que é do Steven Spielberg, que fala exatamente sobre isso, tá? Agora veio na minha mente agora o filme aqui, tá? Mas esse aqui é a parte do filme, que tem uma pessoa que é um adolescente e ele utiliza esse tipo de aparelho aqui, visual, né? Que ele entra no jogo, né? E ele tem que conquistar algumas coisas lá. Então é um filme interessante para você assistir, que está relacionado intimamente com o game, né? É o jogador número 1, professor. Ah, isso, jogador número 1, exatamente. Eu ia falar o jogador, só que aí eu não lembrei a outra parte. Jogador número 1, isso daí, tá certo. Bem interessante o filme. Os games da era moderna, pessoal, eles apoiam-se nas plantas baixas de design de games. Então, planta baixa é como se você estivesse trabalhando na arquitetura, que você vai montar um projeto e a partir dele tudo vai ser construído. Por isso a gente fala planta baixa. E aqui, na questão do game, a gente usa outro nome, tá? Que são documentos de design, que são normalmente criadas por equipes de designers para orientação do desenvolvimento do game, do início ao fim, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, o designer gerando a planta baixa que vai ser, vai embasar toda a construção do game, do início ao fim, tá? Existem três grandes períodos de desenvolvimento de um game, tá, pessoal? Primeiro seria a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, a equipe vai gerar, a gente está falando em equipe porque realmente é uma equipe, é muito trabalho com uma pessoa só, não é uma pessoa só que faz um game, tá? É uma equipe mesmo. Então a primeira parte da pré-produção, a equipe cria o conceito do game. Então você vai criar um conceito de um game que vai ser futebol, por exemplo, tá? O FIFA, sei lá, 2024, por exemplo. Outra coisa, aqui você tem a criação real de itens, tá? Só que aqui você tem o conceito da criação real de itens, só que ainda você não tem o desenvolvimento de personagens aqui de fato, tá? Isso é uma parte na etapa seguinte. Nessa etapa você tem muitas discussões, né, brainstorms e avaliação dos seus concorrentes, tá? Então isso aqui seria a fase da pré-produção. A fase da produção em si, o game vai ser construído. Então você tem, por exemplo, artistas que vão criar modelos de personagens e níveis. Por exemplo, aqui, ó, um programinha sendo usado para a criação de um personagem, certo? Ao mesmo tempo, os programadores vão escrever códigos, tá? Para que seja associado
aos modelos artísticos, os objetos artísticos construídos. A parte de marketing, tá? Você tem o setor de marketing, que vai desenvolver uma estratégia de propaganda para a venda do game em si, tá? Você também tem a parte de pessoas que vão só fazer testes na avaliação do game, para cada versão lançada do game. E você tem, que esse livro ele é muito voltado para a parte de design, tá, de games. Então, ele usa muito a palavra designers aqui, certo? Mas vai aparecer artistas, vai aparecer programadores, aparece muito, tá? Então, os designers vão fazer o roteiro do game, ok? Então, isso aqui seria a parte de produção. E a parte de pós-produção. Ela começa assim que o game é lançado no mercado, tá? Então, você tem o design de conteúdo para download do game. Por exemplo, você lança o game, aí você precisa fazer um download ali para acrescentar um objeto novo no game, entre outras coisas, né? A criação de conteúdo, que continua o processo de balanceamento do game, e a avaliação de receptividade do game, tá? Tudo isso para você avaliar se no futuro você vai poder lançar novas sequências do jogo, tá? Bom, em relação à equipe, tá? Dentro ainda do ciclo de desenvolvimento de um game. Então, a estrutura de uma equipe, de uma empresa que produz games, né? Ela não sai do aspecto geral das empresas. Então, ela possui gerentes, tem produtores, tem artistas, programadores, testadores e designers, tá? Então, isso aqui seria a composição de uma equipe de pessoas que trabalham no desenvolvimento de um game. Você vê que ela é bem interdisciplinar, né? Envolve várias áreas aí, tá? Bom, o que um designer de games faz, tá? A primeira coisa que o autor desse livro fala, pessoal, é que a escrita é o primeiro passo do desenvolvimento do game. Então, ele fala assim, né, embora você tenha um documento de design que contém a escrita de como o game vai ser produzido, você pode usar tabela, você pode usar quadro, gráfico para explicar como que o seu projeto vai ser desenvolvido, né, o projeto do game. Ele diz que o básico que as pessoas utilizam para criar a planta baixa do game, né, a estrutura inicial do game é a linguagem. Então, você vai, primeira coisa, colocar suas ideias no papel e descrever tudo que você quer de ideia do game no papel, tá? Então, fica uma descrição escrita de todos os sistemas que você quer instalar no game, as interações, etc. Tudo isso vai para o papel, certo? Então, isso aqui é o documento de design inicial, né? Com a escrita. Depois, você vai passar para a criação de protótipos. O protótipo, no caso, é uma aproximação funcional de como o produto poderia ser na realidade, né? Aqui eu estou citando um exemplo do Castles and Catapults, da Infogrames. Então, as equipes de programação frequentemente criam um protótipo dos aspectos técnicos do game para ver como ele será o desempenho no mundo real, né? Ok? Então, por exemplo, um protótipo, eles podem popular uma paisagem como essa aqui, por exemplo. Você faz uma cópia, por exemplo, de uma árvore, você enche isso aqui de árvores, ou você vai colocando objetos ali, criando um cenário geral, né? Tendo, vamos dizer assim, um protótipo inicial. E você pode testar vários efeitos por exemplo, você cria objetos, seres humanos, né? Ou atores aqui, coloca esses atores aqui dentro e testa como que seria efeitos de renderização, por exemplo, naquele cenário, qual seria a melhor abordagem do código que você está produzindo aqui em relação a essas imagens, tá? Você avalia o protótipo, você vai criando o protótipo e avaliando, analisando se ele funciona ou não, como que ficaria a melhor forma ou não. Então, algumas abordagens que o autor do livro dá para a gente, para a criação de protótipo, eles utilizam desde planilhas de Excel, tá, para criar um jogo com número, por exemplo, ou criar um jogo de mesa modificado
um jogo de tabuleiro para modelar um game, eles usam cartas para modelar um game também, usam uma linguagem de script, que a gente vai ver isso aqui na frente, para criar um protótipo de game no computador. Ok? E aí, pessoal, entra a parte de scripts, tá? Depois que o conceito do game foi estabelecido, você escreveu lá na frente o que você quer, tá? Você já tem a criação de alguns protótipos, você vai entrar na parte de criação de script, certo? Como que seria o script? Para isso, eu achei para vocês aqui na internet, tem esse site, o Artsy. Ele é um software que você pode utilizar para criar seus scripts. Por exemplo, aqui, ele vai criar interações entre personagens, tá vendo? Conforme você vai jogando o jogo, por exemplo, futuramente, não sei, você tem uma relação desse com esse personagem, e aí isso vai se dividindo em outros personagens e assim por diante. Porque você tem que criar um script, né? Principalmente naqueles jogos que você usa, por exemplo, armas, e você tem que chegar numa fase em outra, você vai encontrando com pessoas, encontrando com outras coisas, e você tem uma fala ao longo do jogo, né? Que essas falas são pré-programadas, né? E tudo isso você pode colocar no próprio script, na criação do script, né? Através desse software aqui. Então, se você entrar no site lá, você vai ver que vai chegar isso aqui, tá, pessoal? Esse é o site da Artsy. Você consegue baixar aí esse programinha aqui, tá? Como que você tem que pensar na criação de scripts na criação de games, tá? O autor diz que é muito parecido com a criação de uma fotografia de um filme, certo? Então, basicamente assim, num filme você tem um elenco, esse elenco é chamado, né, convocado, a equipe é contratada e o cenário é construído. E aí o processo de filmagem é iniciado. Mas como que você tem o funcionamento de uma operação de filme, né? Então você tem o operador de câmera, ele vai precisar de instruções do diretor. Esse diretor vai ler o quê? Um script, um roteiro do filme, no caso, tá? Que vai servir para ele de orientação. E as cenas vão ser todas colocadas num storyboard, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? No final, você tem a produção do filme em si. Então, tudo esse formato que eu estou mostrando para vocês, é como se aplica nos games, é a mesma forma, tá? Só que eles utilizam programação, desenhos, essas coisas para esse tipo de produção, né? Mas a ideia é a mesma, certo? Então, a criação de script é um processo de controle de eventos, tá? Do seu game. Normalmente ele é executado na forma de uma linguagem de script, um código que é inserido na ferramenta de script por um elemento, por um membro da equipe de design, certo? Bom, então aqui a gente viu algumas partes principais como que o que vai num game, né? Desde das etapas de produção, a equipe, você precisa escrever a ideia do seu game, a criação de protótipos e a criação de scripts, tá? E agora a gente vai falar do documento de design, que é basicamente a parte escrita que vai servir de estrutura para que todas as outras partes do game sejam construídas. Então, o autor para a gente define que o documento de design é uma planta baixa, escrita, né, de um game, certo? Esse documento de design ele é criado pela equipe de design em várias etapas, tá? Então, primeiro, por exemplo, o conceito essencial do game, ele é escrito em um breve documento de visão geral, que vai explicar os princípios do game e alguns de seus principais recursos, né? Por exemplo, o game do Game of Thrones, né? Você precisa definir, por exemplo, como que você vai compensar, por exemplo, os jogadores, se eles conquistarem. Vamos supor que aqui seja de conquista de ambientes, né? Território, coisas desse tipo. Você precisa definir como que você vai recompensar
os jogadores se eles conquistarem mais ou menos territórios, coisas desse tipo, tá? Ou se vencer uma batalha ou não, o que que você vai, qual que vai ser a consequência disso para o jogador. Segundo passo, tá? Depois que os documentos essenciais com uma visão geral do game são aprovados, você começa o trabalho nos documentos de design, que vão definir todos os aspectos do game, tá? Incluindo missões, recursos, personagens, níveis e multiplayers, tá? E por último aqui, acho que esse é o último passo, depois que os documentos de design passam pelo processo de aprovação, entra o programador de scripts, tá? Ele começa o trabalho de implementação do design, usando o documento de planta baixa para a construção do game, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você queira construir, tá? Você tem um estúdio aí de games e você quer desenvolver um jogo de tiro, tá? Em primeira pessoa, num ambiente de faroeste, como esse exemplo aqui, ó. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, depois que você tem os documentos, no caso, são aprovados, né? Então, você tem o documento de design com a ideia do game, certo? Então, o documento de design é escrito, e aí ele chega, ele volta, vamos dizer assim, esse documento de design é avaliado, e ele volta para o roteirista e para o design-chefe. Eles vão reavaliar se esse roteiro ele realmente é interessante para o game, né? Então, primeiro, é criado o documento de design com a ideia do game. Em seguida, o roteirista e o design-chefe fazem uma revisão geral para uma aprovação desse documento, né? E aí ele é passado à frente, certo? Então, se esse documento é aceito, então artistas e programadores, os artistas, no caso, vão começar a criar arte embasada nesse documento de design aprovado, a ideia do game, né? E o programador vai começar a fazer o ambiente de edição de scripts do game, tá? Em seguida, o programador de script ele abre o documento de design, de novo, né? Passando aqui nessa linha de tempo, né? E vai ler o primeiro cenário que ele vai criar, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, ele lê que no documento de design ele tem que colocar 3 criminosos na cena, certo? Então, o cenário é um encontro com 3 criminosos. Então, tem um jogador ali, esse jogador ele encontra 3 criminosos nesse cenário. Ele lê isso no documento de design, tá? Que foi todo aprovado lá atrás, tal, passou pela parte de artistas e edição. E aí ele percebe que nesse cenário que é construído, dois desses criminosos, tá, estão carregando espingardas e um deles está carregando 2 revólveres, tá? Tudo isso aqui ele está lendo o que está tendo no documento de design, tá, para desenvolver o script do game, tá? Então o programador de scripts ele abre o editor, ele já leu que isso aqui faz parte do documento de design, né? E seleciona o mapa do game e coloca 3 inimigos no mapa do game. Então isso aqui, pessoal, é para você ver, tá? É só um exemplo para vocês perceberem de que existe um documento central, ele passa por várias pessoas, chega na parte de artistas, programadores, no programador de script, ele faz a leitura do que é para ser desenvolvido no game a partir do documento de design e ele finalmente chega na programação aí e na criação do game final, tá? Beleza? Ok? Então, essa é a ideia do game, tá, pessoal? Então, você vê que tem várias partes aí. De forma alternativa, se o editor não utilizar algumas formas como alguns menus que são apresentados no
no próprio editor do game, tá? Você tem opções para o jogador, por exemplo, utilizar links de acesso, por exemplo, você precisar baixar. Vamos supor que você está num game e você precisa baixar determinadas armas ali para passar para a próxima fase, ou você ganha alguns pontos e você precisa adquirir essas armas, né? Então, ou você faz isso por links que são colocados no próprio game, ou em menus drop-down que aparecem no jogo, tá? Então, isso aqui são formas alternativas que você tem de inserir através do editor como que o seu game vai, vamos dizer assim, o seu game vai, ai caramba, vai se conectar com o usuário, tá? Do jogo, ok? Então, resumindo, o seu documento de design aqui, ele tem que ter todos esses itens, tá? Escritos, né? No início, que é a estrutura do seu, a planta baixa do seu game, que a partir dele todo mundo vai trabalhar em cima, tá? Então tem a parte de personagens, armas, estruturas, por exemplo, o contexto do jogo, história. Tem jogos aí que acho que a maioria já jogou aí, né? Você vai começar a iniciar, abrir o jogo, o videogame, você vai ter uma história que vai ser contada, né? Vai lá na Idade Média, conta a história, aí depois de 5 minutos começa o jogo, né? Tudo para deixar a pessoa enquadrada no ambiente. Você tem a parte de conflitos, soluções, a parte de inteligência artificial, fluxo do game, como que são os controles, variações do jogo, etc. Tá? Então tudo isso aqui você vai definir antes de começar a construção do seu game. Ok? Aqui é uma definição de uma coisa chamada escopo. Tá? Ele vai dar a ideia principal dos aspectos do seu game. Que plataforma que você vai usar? PC, por exemplo? Quantos jogadores vão ter? Apenas um? Qual é o gênero do jogo? Ação, arcade, high concept. Isso aqui seria um tipo de jogo que é indicado no livro lá, tá? Por exemplo, ele disse que o jogador pode voar e destruir inimigos, tá? Então você vai indicar isso aqui no escopo do jogo, tá? Qual o objetivo do jogo? É acumular o máximo de pontos possível. E quais os recursos, né? O jogador não pode sair daquela área que foi vinculada no jogo, tá? Então isso aqui é o escopo do jogo. Bom, então depois que eu dei uma ideia para vocês da estrutura de como é feito um game, tá? Formado por equipes, etc., a gente vai dar algumas ideias da teoria do design de games. O que um programador de games deve fazer ou não, tá? Então, por exemplo, quando você vai construir um game, o que ele tem que apresentar? Então, um game ele deve apresentar um objetivo claro para o jogador. Tá? Então, por exemplo, no futebol, quanto mais pontos, mais gols você tiver, mais você vai ter certeza que vai ganhar o final do jogo. Né? Já no poker, por exemplo, aqui, você tenta sair da mesa com a maior quantidade de dinheiro possível. Tá? Então, isso aqui é o objetivo claro do jogador. Não sei se todo mundo aqui já jogou poker, né? Isso aqui já foi febre uns anos atrás aí, o pessoal jogava direto, né? Agora deu uma caída. Segunda parte da teoria do design de games. Então, você tem que dar ao jogador a oportunidade de conquistar subvitórias. Então, por exemplo, aqui, o exemplo que ele dá é o futebol americano, né? Então, você vai fazer um game de futebol americano, você pode imaginar assim, cada faixa aqui que você conquistar do campo são subvitórias. Então, isso instiga o jogador a querer continuar, tá? A passar para a próxima faixa do campo, né? E conquistando as suas vitórias. Terceiro, o jogador como agente da mudança. Então você tem que permitir que as ações do jogador afetem o mundo do game, tá? Então, permitir que os jogadores afetem as mudanças no mundo faz com que eles se sintam importantes, tá? Ok? Então, se você tem aqui um jogo de boxe, por exemplo, imagina que você ficasse vinculado só aqui à parte interna onde ficam os lutadores, né? Você não tem acesso à parte externa aqui, você não pode fazer nada. Algumas pessoas não gostam disso, acham enfadonho, né?
algumas pessoas gostariam de ter a relação do boxeador com a torcida, né? Isso permitiria ações do jogador afetando o mundo do game, né? Isso então, faria com que eles fossem o agente da mudança. A quarta parte aqui do teoria do design de games é o contexto compreensível. Então, faça que o contexto e o mundo do game sejam compreensíveis para o jogador. Então, quando o jogador ele entra em um game, ele deseja ser levado por uma experiência de jogo nova e estimulante, tá? Mas se tiver que se esforçar para entender o contexto do mundo do game, a profundidade da imersão do jogador será prejudicada. Você não pode se aprofundar muito, você não vai... O jogador não está fazendo um estudo aqui, ele quer jogar o videogame, sabe? Ele quer entender um pouco e jogar, tá? Então essa é a ideia aí, você não vai fazer com que ele faça um aprofundamento naquela teoria para depois jogar, né? Aí a pessoa perde interesse. A quinta regra aqui, regras compreensíveis, né? Então torne as regras do game compreensíveis para o jogador, certo? Você vai fazer uma regra no game, você quer que ele siga aquela regra e a regra seja fácil de entender, tá? E você também não vai criar uma regra e depois você vai tornar possível você desobedecer aquela regra, né? Você está saindo fora aqui do que você configurou para o próprio jogador, né? Para ele seguir, né? Sexta aqui, habilidade é necessária. Então, o jogador deve usar suas habilidades para progredir no game. Então, por exemplo, aqui que exemplo que ele dá, existem pessoas que têm muita coordenação em mãos e olhos, tá? Ou algumas pessoas são mais rápidas com cálculos, outras pessoas têm mais habilidade de lógica. Então, cada pessoa pode usar a sua habilidade para chegar mais rápido ao objetivo do jogo. E você tem que fazer com que isso aconteça em muitas partes do game, tá? Isso atrai muito o usuário para o jogo. O sétimo, dê um feedback sobre o sucesso do jogador. Então, o game deve oferecer ao jogador um feedback sobre o sucesso, certo? O desafio é muito útil no jogo, mas se você tiver um sucesso, você tem que presentear o jogador para que ele se sinta satisfeito e continue no jogo, né? Então, um exemplo que ele dá aqui, ó, o golfe. Então, se o jogador atinge uma bola com um arco alto e o vento tira de curso, você pode usar uma abordagem, né, de feedback duplo. Então, ele está te dando um feedback para o jogo, tá? Para que você continue nele. Uma interface coerente, né, apresenta uma abordagem coerente com a interface com o usuário, né? Então, o exemplo aqui de Fórmula 1, né? O jogo de Fórmula 1, ele te dá as posições, por exemplo, ele te dá suas voltas, ele te dá onde você está, ele te dá todas as informações do carro, tá? Ele dá... Aqui não está aparecendo, tá? Mas você vê aí a parte da direção do veículo, né? Isso também é interessante. Então, tudo isso, ele te dá uma interface coerente com o usuário, né? Ele não te enche de informações inúteis, né? Outra coisa, a inteligência artificial existe para oferecer desafios, né? Então, crie a sua inteligência artificial que desafie os jogadores em suas habilidades atuais. Beleza? Isso aqui é outra coisa que é interessante você fazer no jogo, tá? E por último aqui, ó, dê descanso ao jogador. Não ofereça ação intensa o tempo todo, né? Dê ao jogador uma chance dele descansar. Tá? A gente precisa, o ser humano precisa de breaks, né? De tempo para respirar, dar uma acalmada e depois ir para a próxima ação, né? Eu lembro quando a gente jogava videogame de criança, a gente jogava pra caramba, depois dava uma parada, você ia lá, tomava alguma coisa, comia alguma coisa, depois voltava. Dava uma parada, um break. Ok, pessoal? Então isso aqui seria a parte de teoria do design de games. Aqui eu vou falar um pouco da linguagem de script, desenvolvimento de games, tá? Bem rapidinho. Existe uma linguagem de script, tá? Que permite que os artistas trabalhem diretamente com a interface gráfica do usuário.
certo? Isso faz com que tanto o designer, né, que é mais a parte gráfica, e o programador, que é praticamente código, né, eles trabalhem diretamente num fluxo de trabalho lógico, certo? E aí você tem como linguagem de script uma linguagem que essa linguagem é interessante, pessoal. Ela foi criada na PUC do Rio de Janeiro e ela foi criada no Brasil, né? E ela é uma linguagem basicamente fácil de utilizar e está sendo muito bem querida aí pelos produtores de games, né? Então, essa linguagem é chamada de Lua. É uma linguagem simples, ela é poderosa, né? Uma ferramenta poderosa na linguagem de script e permite um certo controle ao design de games sem a enorme curva de aprendizagem que exige a programação, né? Esse aqui é o símbolo da linguagem, tá? Então, a gente tem, por exemplo, depois que foi criada essa linguagem, vários games foram criados com ela. Então, aqui eu coloquei alguns jogos criados a partir da linguagem. Então, tem o World of Warcraft, esse é um deles. O Roblox, outro tipo de linguagem, outro tipo de jogo criado a partir da linguagem Lua. O Sims 4, o The Sims, na verdade, e o Angry Birds. Esse aqui é um outro jogo que é bastante famoso aí, utilizando esse tipo de linguagem. Ok? Bom, o que tem na linguagem Lua, né? Eu peguei alguns exemplos aqui, bem básicos, tá? Então, a linguagem ela tem funções de manipulação do tipo strings, né, que aparecem em todo tipo de programação, que são cadeias de caracteres. Ela também tem uma biblioteca de matemática poderosa, né? Dados flexíveis e tem bastante definição de funções. O Lua é capaz de fazer uma parceria com o C++, e isso faz com que o projeto se torne mais poderoso no desenvolvimento do game. Então aqui você tem uma linha de código, o exemplo do Lua, né? Ele define uma string e depois ele manda imprimir a string, a variável aqui, myString, né? Dentro dela é colocado o Hello World. Né? Bom, quais são as potencialidades da linguagem Lua, usada na linguagem de script, desenvolvimento de games? Né? Então, ele permite que desenvolvedores de games criem rapidamente um protótipo das situações do game, tá? Ou até mesmo games completos. Possibilita desenvolvedores de games criem toda a interface gráfica do game sem qualquer intervenção de programadores. Pode ser usada para administrar a gravação e carregamento de arquivos de jogos. Permite desenvolvedores criar um ambiente que maximiza a produtividade e facilita a experimentação. E pode ser usado como estrutura de framework, certo? Então, isso aqui são as potencialidades da linguagem Lua. Aqui é um exemplo do console do Lua, bem simples, né? Com o conjunto C++. Aqui algumas variáveis, eu coloquei algumas variáveis, só para vocês terem uma ideia, vocês programam mais do que eu, então vocês sabem muito mais. Né? Então, para nomear variáveis, eles têm constantes e funções, você tem aqui alguns tipos de variáveis, funções. Aqui eu coloquei alguns códigos, ele tem toda aquela parte de for, end, if, tá? Tem essa linguagem aí. Para você criar, classificar e atribuir um valor a uma variável, por exemplo, você pode colocar a numeração dentro dessa variável que o próprio programa ele já entende que isso aqui é uma variável do tipo, como chama aqui, do tipo inteira. Ele também faz operações aritméticas, tá? Aqui eu coloquei algumas bem básicas, aí só para vocês olharem. Para você fazer a instalação, pessoal, quem gostar dessa área, eu coloquei esse link aqui, que ele explica, esse cara aqui, ele explica como que você faz a instalação e baixa esse programinha aqui no seu computador, tá? Aí ele dá toda a explicação bonitinha para vocês. Aí, se vocês precisarem, tá aqui já colocado, tá? Certinho. E aí você tem outros softwares utilizados para criação de jogos, tá? Eu coloquei vários aqui, tá? Ó, tem o Scratch, Construct, o Unity. Esse aqui eu já baixei no computador, tá, pessoal?
é bem fácil de utilizar, e esse aqui é um exemplo. Tem o Game Maker, o G-Develop, o Bonus 1, e o Unreal Engine. Esse aqui também eu já instalei no meu computador, também é fácil de instalar e bem legal de você utilizar. Tá? Aqui é o site do Unreal Engine. Tá? Você vê aqui, você pode fazer o download. Ok, pessoal? Então, isso aqui seria a parte de script, né? Bom, a parte de interface de games, tá? Então, as interfaces de games existem muitas formas. Conforme a gente está vendo aqui, ó, um exemplo desse, ó, um outro exemplo desse. É muito variado isso, tá? Então, ela roda toda a gama de possibilidades de menus semelhantes ao Windows, por exemplo, com botões, né? Ou mostradores animados em 3D, tá? Não importa como é a interface, tá? O objetivo é sempre o mesmo. Você tem que favorecer informações vitais para o jogador, como essa interface aqui. A interface deve agir conforme o esperado, tá? Isso aqui é uma coisa óbvia, parece, tá? Mas alguns jogos não fazem isso, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um botão como esse aqui, Play, que você vai colocar no seu jogo. Não queira criar um botão Play que todo mundo já conhece, que quando apertar Play é para jogar. Não queira inventar algo a mais acima desse botão, colocar novas artes, sendo que ele já virou um padrão que todo mundo conhece, que se apertar aquele botão Play, aquilo é feito para realmente jogar o jogo, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. A interface tem que agir conforme o esperado. O óbvio é o que funciona aqui para o jogador, tá? E o ser humano, ele é meio que, vamos dizer assim, se ele começa alguma coisa, né? E você muda depois de um certo tempo ali, ele já tinha acostumado com aquela coisa. Se você muda, ele não gosta muito de sair da zona de conforto, sabe? Toda hora, né? Ok? Então, ó, a interface deve permanecer constante. E para isso aqui eu trago um exemplo da corretora Rico, né? O que acontece? No celular, pessoal, você vai, por exemplo, entrar no seu ambiente da corretora Rico lá pelo celular, né? Eles têm lá uma interface. Aí passam, sei lá, uns 3 meses, eles mudam toda a interface que você já tinha, demorou para você pegar o jeito de como ela funciona e tal, eles mudam toda a interface. Aí passa mais 3 meses e mudam tudo de novo. Isso aconteceu várias vezes aí comigo, sabe? E assim, é ruim isso, sabe? Você tinha, por exemplo, lá, você tinha acostumado com aquela interface, aí foi e modificou tudo. Ou modificou uma parte, você fica um pouco perdido. Então isso aqui não é interessante, sabe? Então os seres humanos, olha, são criaturas com hábitos. Quando você quebra um hábito, fica ruim para o usuário, tá? Então você tem que tentar manter a interface constante. A interface não deve pedir ao jogador para se lembrar de algo. Você vai, a própria interface vai lembrar, o próprio jogo vai lembrar o usuário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um jogo de aventura, né? Tem as armas dele e tal, tá? Outras coisas que ele precisa. Então, por exemplo, quanto que eu tenho de vida para aquele jogador, né? Pro meu homenzinho aqui, né? Quanto que eu tenho quanto que eu posso comprar determinado objeto? Coisas desse tipo, eu não sei de cabeça. Quem vai me lembrar é o próprio game, sabe? Então, seres humanos não precisam ficar lembrando disso aqui toda hora. Quem vai lembrar é o próprio jogo, tá? Então, as interfaces complexas devem lembrar ao jogador o que ele fez por último. Isso aqui é básico de um game, tá? Se não fizer isso, o game não fica interessante, não. A interface deve informar o jogador a situação do mundo do game. Então, exemplo disso, pessoal, acho que todo mundo jogou esse jogo aqui um dia na vida, né? Você vê isso claramente, ó, no sinal de vida do jogador. Então, a interface informa ao jogador como que está a vida do seu jogador, por exemplo. Está informando alguma coisa sobre o mundo do game, né?
Então, esse jogador aqui está com mais vida do que esse outro aqui. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a interface precisa informar ao jogador como que está o mundo do game, certo? A interface deve oferecer camadas de informações. Então, por exemplo, você tem um jogo aqui, tá? Conforme você dá apenas uma olhada rápida na tela, você já tem que, pelo menos, observar qual é o nível de saúde do jogador, qual a distância para o próximo nível, quais as reservas de determinado material, ouro, pedra preciosa eu preciso, qual é a minha pontuação. Então, tudo isso aqui, ó, você coloca aqui em cima, por exemplo, ó, numa olhada rápida, você já sabe o que você precisa, o que você tem. Certo? Isso aqui é uma coisa que tem que acontecer no game. Outra coisa, a interface deve alertar o jogador sobre alterações vitais. Então aqui, por exemplo, nesse jogo, tá, você tem aqui você tem, por exemplo, mapas da conquista do território, ou você tem coisas que você pode utilizar, ou você pode, inclusive, que é importante para a vida do seu jogador, né? Então são coisas que você precisa ter, né, no seu game. Então, informações importantes que exigem a atenção imediata do jogador devem chamá-lo. Então, você pode fazer um aviso sonoro, por exemplo, que conforme ele vai conquistando, ele vai recebendo. Então, ou a barra de saúde pisca quando o nível de saúde do jogador fica abaixo de 10%. Tudo isso é a interface alertando o jogador sobre alterações da vida do jogador, né? Outro item, a interface deve evitar que o jogador cometa erros, né? Para isso, a interface pode rejeitar tudo que possa causar um erro no jogo. Então, você tem um jogo lá, você vai digitar alguma coisa que precisaria ser um número, mas você digita errado, você digita GGG, o game ele te dá um aviso e rejeita aquilo lá. Por exemplo, aqui, ó, certo? Só que aqui não é exatamente o que a gente está falando, mas é um exemplo de aviso, tá? Que o game daria para você falando, ah, não, isso aí não é possível, né? A interface deve refletir e melhorar o tom do game. Então, se você estiver projetando um game medieval, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você não vai fazer uma interface que pareça, né, um alumínio polido, né? Você vai escolher coisas da era medieval, por exemplo, madeira, tá? Pedras, árvores, coisas desse tipo, certo? Então a interface reflete o tom do game. A interface não deve dominar a tela do game. Então, mantenha as informações vitais na frente do jogador, né, no centro, mas não encha a tela de coisas que que o jogador não possa entender o que ele está fazendo, né? Então, as informações, por exemplo, do jogador estão aqui na lateral, por exemplo. O resto é o game. Os elementos da interface devem fornecer um feedback se forem ativados. Então, quando o jogador interagir com a interface, você fornece um feedback para que eles saibam que fizeram alguma coisa, né? Ah, modifiquei alguma coisa no carro aqui no jogo Need for Speed, por exemplo. Você tem um feedback, é falado para você que você modificou alguma coisa aqui, certo? Bom, pessoal, então a gente finaliza a parte de teoria. Eu espero que tenha sido útil aí para vocês a parte de games. Eu não sou especialista nisso, mas consegui tirar bastante informação para vocês aí. Quem quiser saber mais, né, da área de games, esse livro que eu coloquei aqui no começo, ó, ele é muito bom. Ele traz também a parte de código. Tem mais tópicos lá, tá? Não dá para colocar tudo, é muita coisa. Tem vários livros na biblioteca da Unesp virtual para vocês olharem ali, estudarem. E eu recomendo que vocês, se vocês quiserem ir para a área, né, que vocês estudem, procurem esses livros, tem bastante coisa.